Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Muito boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vão falando aqui se estão conseguindo me ouvir bem. Deixa eu melhorar essa iluminação. Aí. Pessoal, vamos esperar mais um minutinho aqui até o pessoal ir entrando para a gente já começar. Já vão preparando as dúvidas de vocês aí, as dúvidas que vocês têm para mandar aqui no chat. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa live extra, né, onde a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu acredito que é importante a gente dar a introdução, né, às questões, partindo da questão que é uma questão, acredito, fundamental, né, que seria o que é a luminotécnica e qual que é o seu papel fundamental no design de interiores. Então, a luminotécnica ela é o estudo ali de aplicação da iluminação em espaços interiores e exteriores, né? E o papel fundamental no design de interiores é criar ambientes agradáveis, funcionais, seguros, né? Garantindo ali uma boa e adequada distribuição da luz para atender às necessidades das atividades realizadas naquele determinado espaço, né? Então, dito isso, né? A gente pode já partir para outras questões também, né? Teve algumas questões que eu recebi que eram em relação a quais são os principais fatores a serem considerados, né? Ao selecionar a iluminação adequada para um espaço, né? Como que eu vou considerar isso? Quais são esses fatores, né? Os principais fatores, né? Então, a gente tem que considerar ali a função do espaço, né? A quantidade de luz necessária nesse espaço, a temperatura da cor desejada também, né? Porque como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Se for um local, por exemplo, onde eu quero transmitir mais aconchego, relaxamento, então eu preciso de uma luz mais ambar, né? Uma luz mais amarelada, para trazer essa sensação de relaxamento e aconchego, né? Inclusive, uma dica para vocês, pessoal, antes de vocês dormirem, né, antes da gente dormir, é importante a gente se desligar de telas ou colocar, né, o celular até naquele modo noturno, onde a luz fica mais amarelada, né, procurar diminuir a intensidade da luz também, né, durante a noite, para o nosso corpo já ir se adaptando, e aí a gente volta lá
naquela questão do nosso ciclo circadiano, né? Então, à noite, se possível, tá? Eu aconselho vocês a usarem essas luzes mais amareladas, né? Às vezes comprar um abajur ali com uma luz mais amarelada para usar à noite, né? Ou se não, até mesmo aqueles óculos com filtro de luz azul, que também é interessante usar à noite e vai ajudar também na indução do nosso sono, né? Que às vezes a gente fica agitado e nem sabe o porquê, né? E é justamente por essas luzes mais brancas e azuis, né? Esse espectro de cor faz a gente ficar mais desperto e acaba atrapalhando o nosso sono. Uma outra pergunta, pessoal, que eu trouxe para vocês, né, que eu também recebi, foi quais são as principais fontes de luz artificial usadas em projetos de interiores e como elas se diferem em termos de temperatura, de cor, de eficiência energética, né? Então, as principais fontes de luz ali, elas vão incluir, né, as lâmpadas incandescentes, as fluorescentes, as halógenas, né? E as mais usadas hoje em dia, que são as de LED, né? Essas halógenas, pessoal, geralmente vocês conseguem achar essas halógenas também nesse tom mais amarelado, né? Nesse tom mais âmbar. Então, essas halógenas são muito bacana e o design delas também são muito legal. É muito bonito, né? Um design muito bonito. Então, elas diferem ali em termos de temperatura, de cor, né? Com as lâmpadas incandescentes sendo as mais quentes e as LEDs, elas sendo as luzes mais frias, né? Então, as lâmpadas de LEDs, elas também são geralmente mais eficientes em termos energéticos, né? Em comparação às outras lâmpadas, né? Principalmente a incandescente. Então, a gente também tem que ver essa questão aí da eficiência energética também. É interessante a gente ver isso quando a gente for olhar as especificações de uma lâmpada quando a gente for comprar, tá? Outra pergunta que eu recebi também, pessoal, né, no decorrer aqui da disciplina, foi a seguinte: qual o índice de reprodução de cor e por que é importante considerá-lo ao escolher lâmpadas para um projeto de iluminação? Pessoal, esse índice de reprodução de cor é chamado de IRC, né? Então, o IRC ele vai medir a capacidade de uma fonte de luz de produzir com precisão as cores, né? Então, é importante porque em ambientes onde a cor ela é essencial, como lojas de roupa, né? Uma alta classificação de IRC, né, que é esse índice de reprodução de cor, é necessário para que os produtos eles tenham as suas cores reais, né, as cores mais reais, né, não altere as cores do produto. Uma outra coisa também, uma outra pergunta, uma outra questão que surgiu também para mim, que eu separei aqui para a nossa aula de hoje, foi a seguinte: professor, pode me explicar o que é uma curva de distribuição de luminância e como ela pode ser usada para avaliar a uniformidade de iluminação em um espaço? Então, a curva de distribuição, pessoal, de luminância, né, ela vai mostrar como a luminância ela varia em diferentes direções de um ponto, né? Então, ela pode ser usada para avaliar a uniformidade dessa iluminação, identificar também as áreas que têm muito brilho ou muita sombra, né? Identificar onde está faltando iluminação ou onde tem excesso de iluminação, né? Alguns pontos específicos, né? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Quais são os desafios comuns encontrados na iluminação de espaços comerciais e residenciais e como esses desafios eles podem ser abordados? Pessoal, os espaços comerciais, muitas vezes, eles requerem ali uma iluminação mais intensa e uniforme para exibir os produtos, né? Principalmente nas prateleiras, né? Ou numa vitrine, no caso de uma loja de roupa.
Os desafios ali, eles podem incluir também minimizar ao máximo possível as sombras desse ambiente, né? Onde vai estar a exposição dos produtos. Já em espaços residenciais, a ênfase ela pode ali estar nessa criação de ambientes mais acolhedores, né? Mais aconchegantes. Então, a iluminação ela pode ser controlada ali por diferentes áreas da residência, né? Então, um exemplo, no quarto pode ser uma luz mais ambar, mais amarelada, na sala também, já na cozinha, uma luz mais forte, né, mais intensa, com mais brilho, e também pode ser também um aspecto de cor mais fria, né, como branca e azul, né? E a gente também pode controlar a intensidade de acordo com o que a gente quer, né? Por exemplo, tem, que nem eu falei para vocês, a questão do dia e noite, né? Às vezes à noite também a gente pode ter a opção, né, de fazer essa regulagem da luminosidade no ambiente, né? Então isso é bem interessante, a gente consegue deixar ter um interruptor com essa regulagem, né, onde a gente consegue colocar mais intensidade naquela luz ou menos intensidade, dependendo do que a gente quer naquele momento, né? Então é algo que fica mais flexível e é bem interessante de ser usado nas residências. Pessoal, mais uma, né, que mandaram aqui é como a tecnologia LED ela tem impactado nessa indústria, né, da luminotécnica, e quais são as vantagens e desvantagens em comparação às outras fontes de luz. Então, as lâmpadas de LEDs, pessoal, elas são altamente eficientes e têm uma vida útil longa, né? E são ajustáveis em termos também de temperatura e de cor, né? Então, a gente encontra uma variedade enorme, né? E a gente pode usar, por exemplo, esse interruptor, né, que eu acabei de citar para vocês, junto com uma luz de LED, que a vida dela vai continuar sendo longa, não vai ter perigo de queimar por conta dessa regulagem, tá? Então, essas são as vantagens aí de se ter uma lâmpada LED, né? Pessoal, as dúvidas que eu tinha trazido aqui, que eu tinha separado para vocês, eram essas, tá? Agora eu vou abrir, a gente ainda tem um tempinho, tá, de aula. Eu vou abrir agora para vocês aí mandarem as perguntas e a gente ir fazendo um bate-papo aqui, ok? Sobre essas questões que eu acabei de falar, tudo ok? Vocês conseguiram entender? Vão falando para mim aqui no chat para eu ir tendo uma noção se ficou alguma dúvida ainda, né? Que a gente pode voltar a alguma questão. Às vezes, professor, não entendi a questão do LED, né? A gente volta nessa questão. Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem falar que a gente volta nesse ponto e tenta esclarecer um pouco mais. Pessoal, nenhuma dúvida? Pessoal, acredito que é isso, então, tá? Essas foram as dúvidas que eu quis trazer para vocês, né, nessa nossa aula extra, tá? A gente vai ter mais aulas extras ainda ao decorrer do módulo, né? Dos módulos que forem passando. Então, eu já falo para vocês, né, para irem anotando dúvidas, né, conforme forem tendo dúvidas nas disciplinas, para a gente discutir nessa aula extra aqui, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, entre em contato pela TS, que a gente vai estar à disposição, ok? Tenham todos aí uma excelente semana, né? E agradeço a presença de todos. Até logo, até mais. Tchau, tchau.